Então, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o adjunto adverbial, né? Que é um conteúdo muito simples, vocês não vão ter dificuldade, certo? A gente já trabalhou esse adjunto adverbial, mas com outro nome. Então, de onde que vem, né, o adjunto adverbial? Então, o adjunto adverbial, ele vem da classe gramatical advérbio. É a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Então, nós estudamos os advérbios e suas classificações, né? Então, o que que é o advérbio? O advérbio é aquilo que vai mostrar a circunstância do verbo. Então, ele vai mostrar em que situação que aconteceu essa ação, em que situação que está esse estado, a circunstância dessa ação e a circunstância desse estado. Essa é a função do advérbio. E os advérbios, eles também se classificavam. Então, eu tenho, né, advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de causa, né? Isso tudo, advérbio de intensidade, advérbio de dúvida. Então, eu tenho várias classificações de advérbio. Isso, enquanto eu sempre expliquei para vocês, enquanto classe gramatical. Esse é o advérbio enquanto classe gramatical. Então, o advérbio é aquela classe gramatical que trabalha com a circunstância para nos mostrar a circunstância em que o verbo aconteceu, em que a ação verbal aconteceu, em que o estado aconteceu. E esses advérbios são divididos, são classificados em vários tipos. Como eu disse para vocês, lugar, tempo, intensidade, dúvida, modo, ok? Isso é o adjunto, isso é o advérbio enquanto classe gramatical. Agora, nós estamos numa outra parte da gramática. Qual que é essa outra parte? A parte sintática, ok? Dentro da parte sintática, o adjunto adverbial, o advérbio, aliás, ocupa um outro espaço. Qual que é esse espaço? O espaço é do adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial, gente? É um advérbio ou uma locução adverbial, que é igual a um adjunto adverbial que trabalha com o quê? Com a circunstância em que o verbo aconteceu. Então, ele contextualiza a informação, modifica o sentido da informação, muda o contexto. Então, o advérbio, ele tem esse poder. Quando ele é chamado de adjunto adverbial, ele tem que ter esse poder ainda mais. Ele contextualizar, quer dizer, fortalecer ainda mais a informação. Um advérbio, ele modifica totalmente o sentido da informação, ele muda o contexto, como que essa história ocorreu. E aí nós temos as classificações desses adjuntos adverbiais. Quais são essas classificações? Então, nós temos uma lista enorme no livro de vocês. No livro de vocês de português, a gente tem essa lista, mas eu quis trazer esses aqui para a gente poder discutir. Então, a gente tem o advérbio de companhia, a gente tem de dúvida, de lugar, de tempo, de instrumento, de condição, de negação, modo, intensidade, finalidade, meio, afirmação e frequência. Tia, são só esses? Não. Pode ter muito mais. Mas eu tenho que pensar o sentido que isso vai ter dentro da minha oração. De companhia, ela saiu com a mãe, né? Então, ela saiu com a mãe. Ela saiu, qual que é o advérbio de companhia aqui? Com a mãe. Depois, o com, né? Essa preposição junto, essa preposição com, dentro dessa oração, ela faz acontecer o advérbio de companhia. Depois eu tenho o advérbio de dúvida. Então, o advérbio de dúvida, o adjunto adverbial de dúvida, ele já traz um advérbio de dúvida, que é o talvez. Então, esse já fica mais fácil para a gente identificar. Talvez ele entenda a mensagem. Então, a palavra talvez, ele é um adjunto adverbial e é considerado um advérbio também, que é de dúvida. Depois, o lugar, né? Lá estavam as crianças. Então, a palavra lá indica lugar, é um adjunto adverbial classificado como sendo de lugar. O de negação, o assunto não é difícil. Então, nós temos o não para identificar que é negação. Misturava os ingredientes delicadamente. Então, a gente tem
O modo, né, que é delicadamente, principalmente eu acrescentei o mente, ele se torna o adjunto adverbial de modo, né? Mas e se ele tivesse falado assim, misturava os ingredientes devagar, bem devagar. Então, isso também seria o modo, né? Porque eu estou descrevendo o modo como ele misturou. O meio, ia ao trabalho de ônibus. Então, aqui o meio que ela usava para ir ao trabalho, de ônibus. A afirmação, ele certamente fará o trabalho. Então, eu estou afirmando. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com palavras terminadas em mente, porque elas podem me confundir com a adjunta adverbial de modo e de afirmação. O de tempo, chegaram cedo. Então, a palavra cedo identifica, né? Mostra a circunstância que chegou. A de causa, dedicou-se aos doentes por amor ao próximo, né? Então, qual que foi a causa aqui dela se dedicar-se aos doentes? O amor que ela tinha ao próximo. Essa foi a causa, foi isso que instigou ela a se dedicar pelos doentes, ou ele, né? Gosto muito de você. Então, a palavra muito, intensidade. Cortou a planta com um facão, de instrumento. Qual foi o instrumento que foi usado aqui? O facão. Condição, sem amor, eu nada seria. Então, qual é a condição para ela ser alguém? O amor. Finalidade, trabalhava para uma vida digna. Então, qual era a finalidade de tanto trabalho? Ter uma vida digna. Então, o adjunto adverbial, ele requer mais que eu concentre mais e interprete realmente a oração, a frase, o texto que eu vou estar trabalhando com ele. Certo? Então, vamos fazer as atividades agora. Qualquer dúvida é só me chamar. Ok? Estou por aqui. Até o próximo vídeo.